Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo, que a presença de Deus, do Espírito Santo, visite a sua casa, trazendo alegria, renovo, cura e esperança. Convido você a pegar a sua Bíblia, como nós temos feito toda semana, né, para conhecer ainda mais de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e abrir comigo no capítulo 12. 12, versículo 15, capítulo 12, versículo 15. Pega sua aguinha, seu cafezinho e vamos fazer comigo nesse propósito da leitura semanal. Vamos lá, gente, começando então no versículo 15 do capítulo 12, de Mateus, o servo escolhido de Deus. Sabendo disso, lembra-se que Jesus, os fariseus, na semana passada nós lemos que queriam o matá-lo, porque a única forma de parar Jesus era matando, né? Na percepção dos fariseus. Era a única forma dele cair, era a única forma de parar, né? O ministério dele. Sim, eles já estavam tramando a morte de Jesus. Eles já estavam tramando a morte de Jesus. Então Jesus, sabendo disso, ele se retirou daquele lugar. Muitos o seguiram. Então Jesus, sabendo que eles queriam matá-lo, se retirou dali, porque não era o momento, né? Não era o momento dele parar. Ele tinha que continuar aquilo que o Senhor Deus tinha proposto, né? Que era chegar do reino dos céus. Então Jesus estava ali ensinando uma nova forma de vida, né? E vamos continuar. Sabendo disso, então Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele o curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Espírito maiúsculo, Espírito Santo. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá suas vozes na rua. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Aqui o Senhor Jesus não veio apagar, né? E nem quebrar a cana, nem terminar de quebrar a cana rachada, né, amor? Que é fácil de quebrar. Que é fácil de quebrar. Aqui o Senhor veio para fortalecer, né? Os que estão fracos, os que precisam dele, né? Hoje, nós aqui nesse mundo, às vezes estamos tão machucados, tão se sentindo tão pequeno, né, para servir a Cristo. E aqui o Senhor nos dá esperança. E ele nos fala que ele não vai terminar de apagar o pavio fumegante. O pavio fumegante seria como eu posso explicar, amor? Uma lamparina que está se apagando. Está acabando o óleo dela. Uma lamparina que é acesa com azeite, com óleo, né? E ele não vai fazer com que esse óleo termine de apagar ali, mas ele vai encher, reabastecer ela, para que ela se sinta de novo, resplandeça. Então você que está aí, se sentindo às vezes enfraquecido na fé ou distante de Deus, o recado de hoje de Jesus para você, para mim, é que ele vai aumentar a tua fé, que ele vai aumentar, ele vai olhar para você com misericórdia, com amor e vai te levantar, te fortalecer. Porque às vezes hoje algumas pessoas que estão dentro de alguma igreja, né, se sentem tão maiores do que talvez aquele pequenino na fé, né? Ou às vezes se sente tão menos pecador, né? Que não consegue fortalecer aquele que às vezes não se sente digno nem de ouvir a palavra do Senhor, nem de abrir a Bíblia e ler. Aqui o Senhor Jesus, ele promete, ele diz aumentar a tua fé. Ele aumentará, ele te dará chance de você se colocar em pé novamente. Ele aumentará o azeite é a presença dele na minha vida e na tua. Lembra o que eu sempre venho falando?
fecha a porta do teu quarto, se ajoelha e ora, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele não veio para os perfeitos, ele veio para todo aquele que reconhece a grandeza dele. Ele veio para mim, para você, para nós, pecadores. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos dele. Mas na realidade, nós somos sim pecadores e erramos. Mas Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz. E porque ele foi o sacrifício perfeito na cruz, nós temos direito à vida eterna. Então clame-o e chame-o para a sua vida. Fala: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Senhor, aumenta a minha fé. Eu gosto muito de uma música do Frei Gilson que ele fala, né? Somente em ti construirei a minha casa. É lindo esse louvor. Como cantora, eu não sou boa cantora, não. Mas esse louvor do Frei, ele fala muito sobre isso, né? Que só em ti a minha alma achou descanso. Só em ti eu pude... Ai, tô até emocionada. Mas é um louvor lindo do Frei, né? E ele fala sobre isso, que somente em Jesus a nossa alma achará descanso. Então hoje eu convido a você a colocar o Senhor Jesus Cristo como centro da tua vida, tá? Como tudo na tua história. Vamos continuar? Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Quem é o filho? Gente, é que meu olho tá ardendo um pouquinho por causa do rímel e da luz que tá bem no olho. Mas vamos lá, continuando. Quem é o filho de Davi? Lembra que da descendência de Davi, Deus enviaria quem? O Salvador. Então as pessoas já começaram a pensar: mas não é esse quem haveria de vir? Não é esse quem João Batista falava? Não é esse? Continuando. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinada, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa por Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o teu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a hora do reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele conhecia os pensamentos dos fariseus, né? Então os fariseus começou a falar que as obras que Jesus fazia era por Belzebu, né? Era por demônios e não por intermédio do Espírito Santo. Então Jesus aqui ele fala: como pode Satanás, né, estar dividido, o reino das trevas estar dividido entre eles? Como pode isso? Porque aqui o Senhor Jesus fala que uma casa dividida não prosperará. Um casamento dividido não prosperará. Uma empresa dividida não prosperará. Por quê? Porque não há dois pensamentos. Não há como dois caminharem juntos se não estiverem em concordância. Isso para nós, né? E para qualquer reino. Nada dividido prospera. Então aqui o Senhor Jesus Cristo indaga: como que eu expulso por meio de Belzebu? Como as minhas curas são feitas por meio do mundo das trevas? Não há como. Então aqui ele fala, né, que os fariseus tinham esse pensamento. Então Jesus, sabendo dos pensamentos deles e da forma como eles começaram a dizer isso para as pessoas, então Jesus prontamente aqui se posiciona e fala que um reino dividido ele não prospera. E muito menos poderá Satanás expulsar Satanás.
certo? Quer agregar alguma coisa, amor? Eles queriam defamar Jesus para fazer o quê? Para poder tirar ele de cena. Exatamente, ó. Eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam Jesus. Então eles queriam o quê? Eles queriam tirar Jesus de alguma forma. Eles queriam matar. Mas como eles não conseguiam matar naquele momento, então eles queriam matar a reputação de Jesus. Eles queriam matar o que Jesus vinha fazendo, né? Eles queriam matar as obras e a esperança do povo que reacendeu, vendo Jesus cumprir aquilo que já era proposto, né? Sabendo que chegou através de Jesus o reino dos céus. Continuando. Versículo, me ajuda aí, amor? 29. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. É muito interessante essa passagem, porque ele fala, né? Como que um ladrão, né? Ou alguém que vai entrar numa casa para roubar, consegue fazer isso sem amarrar o dono da casa. Vamos pensar nos dias atuais. Como que um ladrão vai entrar em uma casa e assaltá-la sem primeiro parar o dono da casa? Então é isso também que o mal tenta fazer na nossa vida, né? E é isso que eles queriam fazer com Jesus. Eles queriam parar Jesus, para aí então dar continuidade em parar a obra dele, correto? Versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na de que há de vir. Aqui, hoje a gente vê o quê? Muita divisão por religião, muita briga por coisa que o Senhor Jesus Cristo nunca mandou fazer. O Senhor Jesus nunca pregou uma religião. Ele pregou uma metanoia, ele pregou uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de valores. Mas nunca ele pregou uma religião X, Y, ou que nós deveríamos seguir X, Y e daquela forma e se dividir. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a nos unir no nome dele, a estarmos juntos e a ver ao próximo como nosso irmão, como alguém que amamos, como alguém que zelamos, como alguém que não devemos fazer o mal. Lembra que os mandamentos, praticamente 2, já norteiam os outros? Amar a Deus sobre todas as coisas e assim fazer a vontade dele e do que agrada a ele, e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós amamos o outro, o próximo, como a nós mesmos, nós não o roubamos, não o matamos, não falamos mal dele, né? Claro que nós somos seres humanos e sujeitos a erros, mas devemos sempre pedir perdão e voltar. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele fala que aquele que não junta, espalha, certo? E ele fala também que todo pecado será perdoado aos homens, mas ele fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não. E o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? O exemplo que ele acabou de dar, que ele curou, né? Libertou pessoas, e muita gente começou a falar que aquilo era obra de Beelzebu e não do Espírito Santo. Por isso eu falo, cuidado quando a gente vai julgar um milagre, alguma coisa, porque só Deus pode julgar, né? Ou quando a gente vai julgar um profeta ou alguém de Deus que tá ali fazendo a obra, é no nome de quem? Eu não sei, né? A gente deve olhar e ver se aquilo foi de fato, se aqueles, né, os frutos, né, amor? Os bons frutos. E se a gente não gosta, né, da forma como aquele profeta trabalha, ou da forma como aquele profeta está à disposição do reino, a gente deve orar por ele. Mas cuidado, porque quando alguém expulsa o mal em nome de Jesus, ou quando alguém faz alguma obra, né, no nome de Deus, nós devemos tomar cuidado com o nosso julgamento, porque Deus pesa a mão.
tá? Então a gente tem que orar, né? E ter discernimento, que só Deus pode nos dar esse discernimento. Continuando, considerem uma árvore boa. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, né? Poderia uma jabuticabeira dar laranja? Não. Poderia uma figueira dar abrolhos? Não, não tem como, né? Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Raça de víboras, hein? Aqui Jesus fala para os fariseus. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira boas coisas. O homem bom, do seu coração, ele tira coisas boas. E o que é essas coisas boas? Boas palavras, misericórdia, perdão, né? Empatia. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Eita! Essa foi a palavra de hoje, gente. Cuidado com a palavra, porque aquilo que nós falamos pode edificar pessoas ou matar pessoas. Aquilo que nós falamos podemos trazer pessoas para Deus ou afastar pessoas de Deus. E um dia nós vamos dar conta de todas as palavras que nós dissemos. Então aqui o Senhor nos chama, nos exorta a tomar cuidado com aquilo que falamos, tá? Como psicóloga, eu conheço e sei, né, o peso da palavra, né? Aquilo que você fala pode edificar, pode traumatizar e pode libertar. Então devemos cuidar daquilo que sai da nossa boca. E se o nosso coração está entulhado de coisas ruins, vamos cuidar, vamos tratar através da oração, através de repente de uma psicoterapia, ou através de um amigo muito confiável que você tem, converse, exponha essa dor, tá? Mas desentulhe o coração. E essa, então, foi a palavra de hoje, tá? Desejo uma semana abençoada, guardada, protegida e remida pelo Espírito Santo e por Deus, na minha vida e na sua vida. Que a presença de Deus se faça presente na tua casa, na tua família, que aquele milagre que você espera, se assim for da vontade de Deus e o momento de Deus, que assim aconteça e que a presença dele se faça presente no seu trabalho, na sua vida familiar, no seu cotidiano, na sua vida com a sua família. É isso que eu desejo. Falar alguma coisa, amor? Até semana que vem. Até semana que vem. Deus te abençoe. E Deus abençoe vocês. E a nós também, né, amor? Sim. Tchau, gente. Uma excelente semana. Fiquem com Deus na presença do Espírito Santo. E reflitam nessa palavra, leiam, peça para Deus direção, né? E se revelar para você também aí no seu íntimo. Excelente semana. Até mais.